Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL desta noite. Olá, César Calejão, tudo bem com você? Tudo bem, Robs? Boa noite para nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, comunidade, porque hoje o papo é bom. Vamos conversar com o Manuel Soares. Já vamos chamar o Manuel, Vamos aliás, lá. né? Vamos lá. Vamos chamar porque, olha só, ele é pai de 6 filhos. É apresentador, multiplataforma, escritor, jornalista e ativista social. Manuel, pai de 6 filhos. Cara, isso não é para qualquer um. Boa noite, seja muito bem-vindo aí ao nosso programa. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu sou muito fã da iniciativa ICL. Eu acho que ICL é um portal que a gente tem para o futuro do que vai ser não só a comunicação, mas o que nós pretendemos também entregar enquanto notícia, enquanto entretenimento. Eu acho que isso é muito interessante. Assim. Eu acho que daqui uns 30, 40 anos estudarão a ICL na faculdade, dizendo, olha o que nasceu um dia. Obrigado, Manuel. É um prazer te receber, cara. Manuel, já quero começar quente, viu? Com uma polêmica aí, que foi o seu post sobre o filho 04, o Jair Renan, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você chegou a se retratar, né? Inclusive, depois de muitas críticas da comunidade LGBT, que eu faço parte. Queria saber qual foi a sua intenção em postar, eu vou abrir aspas aqui, ó. Você disse o seguinte: o desafio da comunidade LGBT agora é encontrar forças para defender Renan Bolsonaro, como muitos homoafetivos, deve ter sofrido com a homofobia do pai. Qual foi a sua intenção aqui, Manuel? Conta pra gente. Meu Deus do céu, primeiro que eu não imaginava que fosse dar toda essa polêmica. A intenção era ser irônico, né? Mas como eu escrevo muita coisa, escrevo muito texto, depois meu filho falou, se você estava fazendo ironia, tinha que colocar uns emojizinhos de zoinho para cima, umas coisinhas e tal. Mas acho que independente da minha intenção, eu sempre acredito que a maneira como o nosso receptor recebe a informação é nossa responsabilidade. E o que ficou muito nítido para mim foi que ninguém entendeu isso como ironia. As pessoas entenderam como se eu estivesse responsabilizando a comunidade LGBTQIA+, sobre a situação do Renan. E aí, obviamente, eu fui surpreendido por volta. Eu levei as crianças para a escola, quando eu voltei ali por volta das 10 da manhã, um pouco antes de eu começar meus exercícios matinais, eu vi, e aí, obviamente, que eu tomei um susto, porque o negócio foi uma avalanche, assim, e tal. O susto que eu tomei, ele obviamente veio, mas não me gerou, assim, um pânico, porque eu já fui alvo de críticas e de cancelamentos muitas vezes na minha vida, né? Em diferentes cenários, diferentes contextos. A única diferença é que hoje o cancelamento ele é digital. E o que eu aprendi com o tempo, que ao invés de você combater ou de você questionar quem te cancela, é você pontuar a razão de quem te cancela. E se perguntar, essas pessoas, elas têm razão no que elas estão falando? E aí, a conclusão que eu cheguei é que sim, as pessoas tinham razão no que estavam falando por 2 motivos. Primeiro, porque o post foi de uma insensibilidade tremenda minha, fazer uma ironia num momento tão delicado quanto essa votação estúpida que aconteceu. Então, por mais que eu tivesse uma boa intenção de virar e dizer, olha, além de viver todas as dores dessa votação estúpida, a comunidade LGBT ainda precisa dar conta de refletir sobre o que fazer com Renan Bolsonaro, era esse o meu objetivo, falar de como os pesos acabam se sobrepondo quando você, às vezes, precisa pensar, defendo ou não o filho de quem me massacra. A minha intenção era puxar essa reflexão. Mas ser irônico nessa hora é de uma falta de sensibilidade sem limite. E, obviamente, que boa parte das críticas que eu recebi, por mais que não sejam direcionadas à minha falta de sensibilidade, é em decorrência. Então, levando isso em consideração, eu já parti do princípio, beleza, rolou um vacilo da minha parte nessa hora. E aí, quando você entende isso, você precisa reduzir. Aí foi muito legal que, obviamente, muitos amigos que convivem comigo me ligaram e disseram, olha, Manuel,
existe um perfil, e eles disseram para mim, você que não convive a realidade da luta LGBT, e não convive mesmo, convivo mais a realidade da luta racial e da luta pela batalha dos neurodiversos, você que não convive, existe um perfil de pessoa, que é aquela pessoa que ela é homossexual, que nem homoafetiva, ela é homossexual, e essa pessoa que é homossexual, ela muitas vezes ataca a comunidade LGBT. E ela ataca com a violência afetiva, com a violência reputacional e com a violência psicológica. E, ao que se parece, é o perfil do Renan. Uma pessoa que tem, sim, os seus desejos homossexuais, que ele tem essa homossexualidade dentro dele, fica muito nítido isso a partir do que apareceu, porém, ele lida com essa homossexualidade de uma forma controversa e perversa. Esse perfil de pessoa, muitas vezes, não pode ser a prioridade de defesa da comunidade LGBT. E aí, quando esse meu amigo me trouxe essa reflexão, falei, cara, é isso. Só que, para mim, existe uma outra agenda muito mais interessante. O que fazer com quem erra? Qual deve ser o nosso protocolo quando uma pessoa erra? Porque uma coisa já ficou nítido pra gente, sei lá. A pessoa erra, você cancela, a pessoa desaparece, e aí nós temos muitos cenários, né? Às vezes a pessoa desaparece do nosso cenário, mas ele revive em outro cenário e revive como mártir, inclusive. Então, o que se faz com a pessoa que erra? Nós que somos de um grupo que muitas vezes estamos com os olhos atentos a posturas controversas, o que nós devemos fazer com aquela pessoa que erra? E o mais importante, você que errou, como é que você deve agir numa situação em que você foi identificado como uma pessoa que erra? Então, a primeira coisa que eu fiquei muito feliz foi que, independente da minha história, independente de tudo que eu construí, independente de tudo que eu fiz, a comunidade LGBT não passou pano. Ela veio com tudo, mas ela veio com tudo mesmo. Ela atacou, obviamente, todo tipo de gente. Eu tive gente xingando meus filhos autistas. Eu tive gente xingando a minha esposa. E eu tive gente fazendo textão de ponderação que merecia ser lido 250 vezes. Conforme eu comecei a observar, eu falei, caramba, velho, essa galera tem razão. E um dos posts sugeria, Manuel, para que não prolifere ainda mais e não leve ainda mais desinformação, porque a forma como você escreveu não transcreveu a ironia que você quis dizer, apague o texto. Porque esse texto vai chegar a outros lugares e ele vai servir de base para pessoas nos atacarem a partir do seu texto. E ela tinha razão. Que ela disse. E aí eu fui lá, apaguei o texto. Depois disso, o processo de aprendizado, aí conversando com minha família, a minha família disse, poxa, o que você viveu é muito interessante. E eu acho que você deveria dividir esse aprendizado com as pessoas. Não só o aprendizado de entender que existe um lugar de fala, existe uma agenda e existe uma relação um pouco mais distanciada com a agenda que eu não vivo diariamente. Não é só sobre isso. Existe uma coisa muito interessante, que é a postura da pessoa que recebe a crítica, como essa pessoa precisa interpretar essa crítica, e como nós, enquanto sociedade, vamos nos amolar. Porque é isso. O processo de vigilância é quase que uma relação espartana. A minha consciência protege você, a sua consciência me protege. E precisa ser assim. O fato de eu ter livros escritos na questão racial, o fato de eu ter produzido muito material na questão neurodiversa no Brasil, não me exime da responsabilidade de ser chamado a atenção caso a comunidade LGBT, caso as mulheres que atuam na questão do feminismo, caso essas pessoas se sintam violadas de alguma forma por alguma coisa que eu falei. Então, assim, eu acho que nós estamos chegando, sim,
em um momento em que nós, enquanto ativistas, precisamos encontrar um denominador comum do que fazer com quem erra. A gente já foi para o extremo do cancelamento, do banimento dessas pessoas e tal, não sei o quê. Beleza, muita gente virou e disse, pois é, na hora que rolou a crítica você arregou, tá tudo certo. E o que a pessoa tem que fazer? A hora que eu me dei conta que o que eu falei tinha uma série de equívocos, o que seria a atitude correta? Manter a lealdade para com o meu erro? Uhum. É isso que é o certo? Uhum. Ou o certo é você virar e dizer, porra, gente, mas também não é colocar uma roupa branca, aparecer sem maquiagem, quem me conhece sabe. Não é sobre isso. Uhum. Não é sobre isso. É sobre você colocar as peças onde precisam ser colocadas. Então, assim, foi um dia extremamente confortável? Não, foi um dia de muita reflexão para mim, mas foi um dia de um aprendizado maravilhoso. Maravilhoso. Quando pessoas de pele clara têm uma postura equivocada na questão racial, eu sou o primeiro a virar e dizer, olha, isso aqui não bate com a realidade. Isso aqui não bate com a realidade. E assim com amigos, inclusive, que eu tenho. Uhum. Então, se por acaso a minha postura ela não bate com a realidade de outras lutas, sim, eu mereço ser chamado a atenção, porque é o que eu sempre digo, ninguém está acima da pauta. Sim, é Ninguém importante tá... reconhecer, né, Manuel? Acho que, assim, acima de tudo, é importante reconhecer, é sábio recuar, né? Ninguém sabe sobre todas as pautas e sobre todos os assuntos. Acho que é sobre isso que a gente está falando aqui, né, César? Acho que sim. E passa também por uma coisa que eu acho que é importante, só erra quem joga, né? Só erra quem joga. Então, assim, eu conheço uma série de pessoas que não cometem erros nas nossas temáticas, mas eles também não cometem acertos nas nossas temáticas, porque eles vivem enfiados na sua bolha, na sua realidade, e saem de vez em quando para dar o ar da graça e voltam. Eu não, eu estou em mar aberto. Eu estou em mar aberto. E não vai ser o meu último equívoco dentro de uma pauta, e não foi o primeiro. Mas porque eu me coloco nesse lugar de vivência acima de qualquer coisa. Eu não me blindo da realidade. Obviamente que por ser uma pessoa de visibilidade, por ser uma pessoa que atua em áreas que as pessoas conhecem, o que eu vivo acaba chamando muito mais a atenção. Mas eu vou dizer a você, graças a Deus, eu não tenho medo da internet. Pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que a internet é a nossa grande janela democrática. Então, assim, as pessoas hoje fizeram uso da democracia, levantando um questionamento contra mim. Eu fui lá, me posicionei, não me sinto covarde por causa disso. Particularmente estou cagando para as pessoas que acham que o que eu fiz foi algum tipo de covardia, porque o que eu não vou ser nunca é leal com os meus erros. Se por acaso eu identifico que existia uma postura equivocada, porra, gente, foi isso, não era isso, papai não sei o que, tá tudo certo. Ah, Manuel, não entendi, não gostei, continuo não gostando da sua cara. Irmão, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas foi um dia interessante hoje. Manuel, você citou na tua fala a tua produção acerca da neurodivergência, a tua produção que você escreveu livros a respeito. Me conta um pouquinho disso, cara, estou curioso, queria te ouvir um pouco a respeito do teu trabalho nessa seara, que você me contasse quais foram os livros. Eu sei que é difícil resumir isso numa fala breve, considerando o tempo que a gente tem aqui, mas faz um arrazoado, por favor, querido, da tua produção nesse sentido, eu acho que isso é importante. Livros na área da neurodiversidade eu não escrevi ainda. Eu e minha esposa estamos trabalhando na nossa primeira publicação. Ok. Mas eu tenho construído muito conteúdo audiovisual a respeito disso, principalmente sobre o cotidiano dos meus dois pequenos, o Israel e o Ezequiel, que são crianças autistas. E o meu maior desejo é fazer com que as pessoas que são as neurotípicas, pessoas que não têm, teoricamente, nenhum traço de neurodiversidade, para que essas pessoas compreendam. Porque, assim, o que eu mais tenho visto é que o autismo, a síndrome de Down e outras síndromes invisíveis, outras deficiências invisíveis, elas não são o maior problema dessas pessoas.
o maior problema dessas pessoas somos nós que nos consideramos normais. Uhum. Então, a partir do momento que nós não temos um olhar empático, nós não temos um olhar construtivo, não temos um olhar compreensivo para com essas pessoas, nós geramos tanta dor sobre elas que é extremamente preocupante. Então, como eu vejo que o fato de ter um acesso limitado à informação faz com que muitos pais, muitas mães, muitos familiares tenham um comportamento quase que destrutivo para com o inconsciente, para com o psicológico, até o espiritual dessas pessoas, eu pego aquilo que eu aprendo com os terapeutas, aquilo que eu aprendo com os neuropsicólogos, aquilo que eu aprendo com os profissionais que atendem meus filhos, e condenso isso em alguns vídeos e vou dividindo esses vídeos com as pessoas e graças a Deus tem dado muito certo. Manuel, vou fazer uma pergunta que a nossa audiência com certeza quer saber, né? Queria entender contigo. O que aconteceu nessa saída, hein? Do encontro? Vocês estão brincando de quente e frio, né? Vocês vão por um tema quente, super doloroso, aí vocês... não dá pra ir... A gente morde e assopra aqui, entendeu? A gente morde e assopra aqui. É a técnica que a gente usa aqui no Sinapse. Maurício Arruda aqui ensinou vocês a fazerem isso. Boa. Conta pra gente, o que houve? Qual foi a treta? Cara, eu acho que fechou o ciclo, né, velho? Eu acho que fechou o ciclo e é sobre isso que a gente tá falando. Obviamente que existe uma especulação muito grande sobre o que aconteceu. É óbvio que tem detalhes do cotidiano de trabalho que não seria ético da minha parte ficar dividindo com as pessoas, até porque são detalhes de uma convivência diária que tem uma série de ruídos e de afetos. Então, assim, se eu pego essas convivências, pego esse cenário e começo a jogar isso na rua a fim de angariar likes, cara, eu acho isso de uma desonestidade, de uma irresponsabilidade sem limite. Então, assim, existiram situações dolorosas e talvez até dramáticas, sim. Algumas dessas situações foram percebidas pelo público, algumas sim. Foram essas situações que determinaram o fim do ciclo? Acho que também, mas não foi só isso. Eu sou uma pessoa que eu produzo um padrão de comunicação, uma lógica de comunicação, um olhar sobre a comunicação que tem um limite quando falamos de TV aberta. Quando você fala de TV aberta, você está falando numa janela tão grande que, dependendo do que você fala, quebra o vidro daquela janela. Por quê? Porque você está falando com um universo muito grande de pessoas. Você entendeu? Então, assim, vocês no ICL, por exemplo, têm certas liberdades de fazer determinados comentários, determinadas críticas, que o jornalista da TV Globo não tem. Por exemplo, Manuel? Uma questão política, por exemplo, um posicionamento que vocês têm sobre o antigo governo, que vocês estão à vontade em poder expressar a opinião de vocês. Certo. Porque o cenário que vocês estão comporta isso, a plataforma que vocês estão comporta isso. Dentro de uma emissora grande como a TV Globo, como a SBT, como a Record, muitas vezes esse posicionamento não comporta, acima de tudo, por conta da identidade da plataforma. É do jogo. É por isso que a diversidade no aspecto de plataformas é tão importante. É por isso que é necessário. Uma entrevista como essa que nós estamos fazendo aqui, talvez não coubesse numa janela da TV Globo. E está tudo certo. Então eu acho que existe, obviamente, um fetiche em tentar encontrar um calcanhar de Aquiles na relação, ficar citando meus colegas de trabalho e encontrar... Beleza, eu entendo isso muito bem. Eu só não participo disso como as pessoas gostariam que eu participasse, cara, porque o dia tem 24 horas, eu prefiro gastar ele construindo coisa para mim que tentando destruir as coisas dos outros. E aí, a minha mãe, ela é uma mulher muito sábia, assim, muito inteligente. E ela disse uma coisa muito importante para mim em um determinado momento da minha vida.
Ela disse, quando uma cobra te pica, você vai lá tomar o soro para curar o veneno da cobra, ou você sai correndo atrás da cobra para perguntar para ela por que ela te picou. Então, assim, as pessoas gostariam que eu saísse correndo atrás. Vem cá, cobra! Por que você me picou? Por que você fez aquilo, cobra? Fala para mim! Desculpa, gente. Eu tô preocupado tomando soro e fazendo outras coisas que... Beleza. Você teve uma fala também que reverberou muito, cara, acerca dos salários, né? De acho que negros e trans, que as pessoas deveriam ganhar mais, isso reverberou demais. Fala um pouquinho pra gente disso aí, cara. Como é que você recebeu isso? Você sustenta essa postura? Queria que te dar o espaço para que você comentasse isso da forma que você sentisse ser pertinente. Só falando dos posts polêmicos hoje, hein, Manuel? Vai vendo. Mas acho que enquanto comunicador, isso é importante, cara. Entendeu? Acho que, de fato, são pautas pertinentes para o debate sociopolítico, inclusive. Não se trata de trabalhar fofoca, nem nada disso. Acho que... É fofoca sim, admita do seu coração. Tá tudo certo. Você acha, Manuel? Não. Veja. Na medida... Tá tudo bem, tá tudo certo. Não, deixa eu te colocar porque eu acho que isso é importante. Na medida em que um comunicador que tem uma ressonância imensa, que é o teu caso, não só no mainstream, mas na rede social também, milhões de seguidores, e você faz uma fala incisiva, como você tá com a camiseta do Malcolm X, por exemplo, que era um cara que também era bastante incisivo, que também era bastante agressivo na própria abordagem, e como você colocou, tá tudo bem. É a forma como você escolhe se conduzir nessa ocasião. Tem um debate sociopolítico a ser esmiuçado aqui, quando você diz que negros e trans, por exemplo, devem ter salários superiores aos brancos. Cabe a discussão, não é meramente... uma folhinha da Contigo. Exato. Tem um debate sociopolítico, né, a ser... Eu acho duas coisas. Primeiro, assim, eu acho que a folhinha da Contigo também é um debate sociopolítico. Boa. Concordo. Eu acho que o Fofocalizando, a Sônia Abrão, eu acho que isso também é um debate sociopolítico. Isso talvez seja um debate sociopolítico que dialoga numa esfera que nós não estamos. E uma esfera que não nos consome. Mas quando você tem, no programa da Sônia Abrão, um debate sobre Clara Castanho e o aborto, você está tendo ali um debate sociopolítico. Só que esse debate sociopolítico está acontecendo com a dona de casa, que está fazendo arroz, que está fazendo feijão, que está ouvindo a TV em volume alto, que está vendo a Larissa Manoela chorar por causa dos pais, mas o debate sociopolítico está acontecendo. Sim. Então eu acho que existem camadas e camadas. Por isso que eu estou dizendo que, independente do motivo da sua pergunta ser por um interesse um pouco mais aprofundado e intelectualizado, ou se for mera curiosidade, para mim tanto faz. Entendeu? Porque assim, existe uma mensagem na camisa do Malcolm X que eu estou usando, mas existe uma mensagem também na moda da Isa que eu estou usando. Só que as pessoas levam muito mais a sério a camisa do Malcolm do que a moda da Isa. E essas duas peças têm causas. Essa aqui é uma causa extremamente importante, que é a causa da Isaac, que precisa ser observada. E o Malcolm trazia as suas. Então, eu acho que nós precisamos, acima de tudo, entendermos a transversalidade dessas relações comunicacionais e desses lugares de discurso muito mais do que a relação piramidal. Por isso que ser confundido com uma página de Contigo ou com um programa de fofoca jamais deve ser demérito. Em situação nenhuma. Porque aquele lugar também é um lugar de comunicação e é um lugar de comunicação que chega onde talvez eu e você nunca chegaremos. Chega em corações e ouvidos que talvez eu e você nunca vamos chegar. Então, acho que é muito interessante. Eu, por exemplo, acho que o ICL deveria ter um programa de fofoca. Eu acho que o ICL deveria ter um programa de fofoca. É fundamental. Porque, na boa, quem não gosta de uma fofoca? Todo mundo gosta de uma fofoca. Eu, quando deito com minha mulher, tá louco. O que a gente fala é da vida dos outros. A gente fica falando sobre Foucault, a gente fala mal dos outros. E eu sei que os outros ficam falando mal da gente. E tá tudo certo. Vamos lá, respondendo sua pergunta. Boa. Acabou meu café, gente. Quando acaba o café, eu fico chateado.
Fica não, Deixa eu fica ver não. Deixa eu perguntar aqui se alguém em casa me traz café. Meu Deus, em casa precisa trazer café. Traz café? O que eu acredito? Quando eu fiz essa afirmação, que é uma afirmação, sim, muito polêmica, muito custosa, é uma afirmação que, obviamente, me custou o ataque de vários haters, né? E eu estou vivendo vários ataques simultâneos e tal, e eu tenho uma leitura também sobre esses ataques e o porquê desses ataques. No pelourinho digital, eu sou um corpo matável, e as pessoas não compreendem por que eu não morri ainda. Fala, pô, a gente bate nessa desgraça, ele continua vivo, continua ganhando seguidor, continua ativo, o que está acontecendo? E continuam batendo. Alguns acreditavam que eu sobrevivia por causa da blindagem da Globo. Aí agora eu saí da Globo e continuo não morrendo, e eles falam, vem cá, gente, essa desgraça é o que? É o John Wick da internet? Então, assim, eu sei que rola um pouco disso, mas vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, existiram diversas barreiras que comprometeram o processo de desenvolvimento de determinados grupos sociais, entre eles os negros, entre eles as diversas camadas da comunidade LGBT, que levou muitos negros para a marginalidade, que levou muitas pessoas da comunidade LGBT para a prostituição. Ou seja, eles comprometeram o desenvolvimento familiar, porque quando existe uma lei que proíbe o meu bisavô de ir para a escola, o meu bisavô, ele teve o desenvolvimento dos seus descendentes comprometidos. E quem tomou essa decisão foi o Estado. Tomou essa decisão foi o Estado. Quem impediu que o meu povo tivesse terra em 1850 foi o Estado que produziu uma lei sobre isso. Quem adotou políticas eugenistas na estrutura social foi o Estado. Se o Estado tomou essas decisões, se foi o Estado que tomou essas decisões, por quê? Por que cargas d'água o Estado não conserta o que fez? O objetivo de quem fez o processo de invasão e colonização no Brasil era ter aqui um braço da Europa. Isso é muito delicado. Eu e a minha colega que estamos, nesse momento, conversando, seríamos comprados por R$400 no centro de São Paulo. Eu ainda teria que fazer filho nela, mesmo ela sendo uma pessoa homoafetiva, eu teria que fazer filho nela para ele ter filhotes de negros para vender. E nós estamos falando de 130 anos atrás, não é nada. É o bisavô de muita gente que está nos assistindo. Então, além do Estado ter sido quem perpetrou essa maldade, nós tínhamos também membros da sociedade, como universidade, estudiosos, empresários, corroborando com essa política eugenista, atestando e contribuindo. E aí nós temos nomes que dói muito na história do Brasil. O Brasil entender que Monteiro Lobato era eugenista, que Monteiro Lobato acreditava que precisava haver uma limpeza étnica. Esses dias eu estava falando com minha esposa, a gente foi ver no aparelho de educação dos meus filhos autistas, tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo. Os personagens, para eu aprender a falar o nome. Eu fui obrigado a dizer para a terapeuta, poxa, tira aí, porque aqui na minha casa ninguém consome Monteiro Lobato. Determinação familiar. Então, assim, se o Estado e a estrutura social alijou essas pessoas do seu processo de desenvolvimento, inclusive econômico, nada mais justo que o Estado e a estrutura social devolva a essas pessoas o mínimo de possibilidade de se desenvolver econômica e socialmente. Só que quando nós falamos de reforma agrária para a comunidade negra, não tem base. Gente, a gente não consegue fazer reforma agrária para a comunidade indígena. Nós temos aí o marco temporal, que é esse absurdo que o Lula vai ter que se virar para resolver. E é uma coisa relativamente recente. Ah, Manuel, mas por que é tão difícil falar disso? Porque ninguém quer admitir que Rui Barbosa, que nós aplaudimos pra caramba, em 1892, queimou documentos relacionados à escravidão. E fez com que o meu avô, o meu bisavô, o meu tetravô e o tetravô da minha colega não tivesse o nome
africano que possibilitasse uma exigência de ação judicial para nos entregar um pedaço de terra. Ou seja, e essa liminar ela saiu do Estado vigente naquela época. Do Estado vigente naquela época. Então, é muito mais confortável me colocar como radical. É muito mais confortável me colocar como radical. E uma das falas que ofendeu muitas pessoas foi que eu disse: nós temos que pensar na redistribuição de privilégio. Não, nós temos que acabar com os privilégios. Acabar com os privilégios agora que tem a possibilidade da gente receber, né? Agora, né? É igual o refrigerante. Quando não tinha a menor possibilidade de eu tomar um refri na minha mesa, refrigerante era tudo certo. Agora tem a possibilidade de eu tomar refri na minha mesa. Gente, vamos tomar água porque refri faz mal. Sério, na minha vez? Na minha vez? Realmente vocês querem dizer isso? E aí a galera acha que... Maria de Nora, as pessoas querem dar oi para você. Não, é só para você mostrar. Quero mostrar para vocês a minha excelentíssima senhora. Maria de Nora, a câmera tá ali. Vem aqui, meu amor. Olá. Essa, gente, é Maria de minha prazer, vida. boa noite. Eles estão... Momento coração. Um beijo pra você. Beijo, beijo. querida. Obrigado, amor da minha vida. Então, assim, tá, meu amor, já tô terminando. Então, assim, eu acredito que quando o João me fala de Paulo, eu sei muito mais sobre João do que sobre Paulo. Eu acho que as pessoas, elas trazem, sim, críticas com relação aos meus posicionamentos, porque os meus posicionamentos batem, muitas vezes, em questões delicadas sobre elas. E, por exemplo, o que aconteceu comigo hoje foi exatamente o que eu faço com as pessoas. Eu acho que a diferença é que, com que aqueles que me criticaram, eu decidi aprender. Eu decidi aprender com aquelas pessoas que me criticaram hoje na internet. Mas as pessoas, elas não estão dispostas, ou pelo menos a maioria das pessoas, não estão dispostas a criar um processo de aprendizado quando nós falamos de dinheiro nesse país. A gente tem um falso discurso de meritocracia. A gente tem um falso discurso de democracia racial. A gente tem um falso discurso de democracia de gênero. E esse falso discurso precisa ser combatido. Então, eu acho que acaba sendo por isso que minhas falas, elas são tão polêmicas. Gente, eu já passei por muita coisa na minha vida, velho. Eu não tenho nem tempo para ficar tendo medo. Já tive arma engatilhada na minha cabeça, que a arma engasgou e eu sobrevivi. Quem já passou por esse tipo de coisa, na boa, talvez eu não tenha tanto medo de hater assim. O meu maior medo... O que é que aconteceu nessa ocasião? Não tenho como não te perguntar isso, uma vez que você traz isso à baila. O que é que aconteceu nessa ocasião? Um dia nós teremos a nossa segunda edição dessa entrevista e a gente conta sobre isso. Mas se você me perguntar qual foi o meu maior medo de vida, cara, foi o dia que meus filhos saíram do portão sem que a gente visse. Sei. Então, assim, os meus medos, eles estão muito mais relacionados à minha família do que à minha reputação. Porque isso, para mim, está muito bem dividido na cabeça. Mas você não acha que está tudo muito relacionado, Manuel, a sua reputação e também a proteção à sua família? Cara, reputação é o que os outros pensam sobre mim. Então, que pode afetar a sua família, né? Mas aí, velho, aí eu vou fazer o quê? Eu vou realmente me eximir da minha responsabilidade? Eu vou realmente fazer isso? Eu vou realmente ver situações de desrespeito acontecendo e vou fazer de conta que não vi? Esse seu posicionamento é uma luta? Seria dessa maneira que você encara, enfim, os seus posts, os seus comentários, as suas opiniões sobre diversos assuntos? Seria a sua forma de lutar pelo que você considera justo, pelo que você considera ideal? Cara, eu não sei responder essa pergunta para você, até porque isso rola de uma maneira muito natural. Para mim
ir lá e fazer o comentário que fiz é como sentar e tomar uma xícara de café, velho. Isso acaba rolando de maneira muito natural. Eu nunca presumo, eu não faço coisa para caçar like. Para mim, o que eu tô falando são coisas absolutamente naturais. E eu realmente, pelo pouco que eu assisto de vocês, eu acho que vocês até concordam com algumas coisas que eu falo. Então, assim, às vezes eu me espanto como as pessoas ficam bravos e se ofendem. Eu falo, mas onde é que tá o absurdo todo desse jogo, assim? Tipo, o Manuel foi... Você entendeu? Então, assim, é importante nós entendermos que o último governo, ele alimentou uma ideação social que é muito perigosa. É muito perigosa. Manuel, mas você não acha que você está colocando a sua família em risco? Às vezes eu acho que sim. Às vezes eu acho que sim. Por isso que, sei lá, o carro que leva meus filhos para a escola é um carro blindado. Sim. A minha casa tem 28 câmeras. Que eu quero a proteção da minha família. Eu quero que eles sejam felizes. Eu também não obrigo eles a seguirem as coisas que eu falo, não. Mas eu não consigo afirmar a vocês de maneira categórica que o que eu estou fazendo é uma luta heróica. Cara, sei lá, não é sobre isso, tá ligado? O que eu estou tentando fazer, velho, cara, exercer meu direito de falar o que eu penso. E olha que eu vou dizer para vocês que boa parte das coisas que eu penso eu não falo. Boa parte das coisas que eu penso eu não falo. É que como eu passei muito tempo debaixo da agenda da Globo, que obviamente por uma questão contratual eu não poderia utilizar as outras plataformas profissionalmente, porque o meu contrato com a Globo era esse, que a minha plataforma, minha exclusividade determinava que a minha principal plataforma de comunicação eram as plataformas da Globo. Hoje, por exemplo, as pessoas estão começando a ouvir o que eu penso sem sem aquele processo de acordo que eu tinha com as plataformas Globo. Que, obviamente, você está dentro da plataforma da Globo, você recebe um salário para cumprir o que você acorda com eles. Beleza, hoje eu posso virar e posso... Eu não sei se eu estivesse na Globo, se eu poderia estar dando uma entrevista para o ICL. Sim. Eu teria que passar por um processo de consulta, conversar com os meus gestores, apresentar a pauta, explicar qual era, e aguardar a autorização deles se viria ou não essa entrevista. Por mais que seja dito, não, você tem liberdade de falar com quem você quiser. Mas a gente sabe que você, por uma questão de boa vizinhança, você vai lá e faz essa negociação dessa conversada. Hoje eu não preciso fazer isso. Hoje eu sempre digo, beleza, eu quero falar com eles e vou falar. No dia que eu recuso dar entrevista para outras pessoas. Então, assim, e eu entendo também que parte das pessoas dos movimentos em que eu atuo não se conectam ao meu olhar. Gente, eu acho que é exatamente sobre isso. Existe uma diversidade também. Não é porque eu e ela somos pretos que nós somos obrigados a pensar igual. Claro. A gente não vai pensar igual, a gente vai pensar diferente. Então eu acho que é delicado, às vezes, para mim, ser rotulado, como às vezes eu sou rotulado, mas, cara, eu tô nadando no mar aberto. Vamos lá, vamos seguir a vida, entendeu? Ô Manuel, e conta um pouco da tua história, indo um pouco mais lá para trás, o que as pessoas ainda não conhecem do Manuel Soares, como é que você se formou, comunicador, o que te marcou nessa tua jornada? É fácil de perceber pelo teu léxico e pela forma como você se conduz, que você é um cara que lê muito, eu suponho, tá? Não sei se eu tô errado, mas me parece que você é um cara que lê muito. Conta um pouquinho da tua história, cara, e como é que você se constituiu comunicador? Cara, eu acho que eu fui formado por um conjunto de encontros sociais, né, cara? Porque, de um lado, eu sou uma pessoa auditiva, né? Então, apesar de eu trabalhar com visual, eu sou muito mais auditivo. Daí eu tenho vinil aqui do meu lado, um monte de vinil, eu tenho discos, CDs e tal, porque eu me alimento intelectualmente através da música. Obviamente que a música me levou para os livros, e aí eu comecei a consumir muitos livros. Por outro lado,
Eu sou um cara muito alimentado pela rua e pela convivência, pela percepção das pessoas. Você me entendeu? E isso me faz muito bem também. É você sentar na feira, conversar com um cachaceiro, você sentar na Cracolândia, conversar com uma pessoa que acabou de ter uma crise por causa de um AK que ele usou, e você viver isso, e você ter esse contato com o vivo da história, você me entendeu? E isso é uma coisa que sempre me fez muito bem. Mesmo quando eu estava ali no auge da Globo, cara, eu sempre, por exemplo, andei na Cracolândia. Eu ia na Santa Efigênia comprar meus equipamentos, passava lá na Cracolândia, comprava cachorro-quente e sentava com os caras. E sim, eu estava apresentando o encontro, eu era apresentador. E eu estava sentado lá na Cracolândia com os caras, comendo cachorro-quente. Mas não era com a intenção de fazer média, de ser o cara da Globo que vai para a Cracolândia. Era para que quando eu tivesse que falar sobre aquela realidade, eu conhecesse o cheiro daquela realidade. Uhum. E isso para mim sempre fez muito bem. Por outro lado, eu tive uma convivência e tenho uma convivência muito próxima com as favelas, com tudo que a favela representa, com a religiosidade da favela, e aí você tem todo o cenário neopentecostal, você tem todo o cenário afro, com a criminalidade da favela, que muitas vezes o que a gente chama de bandido, eles chamam de primo, eles chamam de irmão, eles chamam de pai, com o feminismo de favela, que é um feminismo diferente do feminismo negro, diferente do feminismo do asfalto, um feminismo que talvez a Simone de Beauvoir não tocou. No máximo, Lélia Gonzalez se aproximou desse feminismo, e se aproximou muito bem, inclusive, Djamila Ribeiro também. Então, assim, os meus professores de comunicação são as pessoas, são os nossos poetas, porque quando você ouve Um Homem na Estrada, você está ouvindo um longa-metragem, muito bem roteirizado. Quando você está ouvindo Negro Drama, tá aí o filme Uma Negra e uma Criança nos Braços, Solitários na Floresta de Concreto e Aço, você vê essa fotografia. O abstrato de o que é clara e salgada, entendeu? Cobre um olho, pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança. Cara, isso é muito complexo. E isso é o que me educa, é isso que faz a minha comunicação, que faz o meu jornalismo, que faz a minha escrita narrativa. Porque, sinceramente, quando eu li pela primeira vez Dom Casmurro, inclusive está aqui do meu lado, quando eu li pela primeira vez Dom Casmurro, e eu vi o retrato de José Dias, transcrito pelo Machado, e quando eu vejo Mano Brown cantando porra vagabundo, ó, vou te falar, tô chapando, eita mundo bom de acabar, o que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor de melhor se corrompeu. Ele tá falando de uma crise existencial de favela. Aí quando você joga isso para Peles Negras, Máscaras Brancas de Frantz Fanon, você vê que talvez Brau nunca tenha lido Fanon quando escreveu essa música, mas ele estava diretamente conectado à crise existencial vivida por Fanon. Então, eu acho que a grande vantagem que eu tive na minha cabeça, e isso também a religião evangélica, no caso do Testemunho de Jeová, me deram, foi a possibilidade de você fazer conexões temporais. De você pegar os 3 hebreus na frente de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, e entender que o fato deles terem se recusado a comer carne de porco, talvez fizessem dele o princípio do que é o veganismo de hoje. E você começa a entender essa coisa, essa amálgama. Então, assim, eu estou em processo de formação. Eu estou em processo de formação porque eu me vejo ainda como um menino de 12 anos, correndo na quebrada, super feliz, porque decorou o fim de semana no parque. Tá ligado? Eu ainda me vejo nesse lugar. E talvez esse cara que eu sou, ele seja entregado de uma maneira, entregue de uma maneira tão visceral, que ele seja pouco mapeável dentro dos padrões do que algumas pessoas consideram. E aí, obviamente, quando você não reconhece, você ataca, você subestima, você xinga, entendeu? Fora que eu, por exemplo, hoje faço um processo terapêutico, graças a Deus, super bacana com a minha terapeuta,
em que agora nós estamos numa etapa do meu tratamento em que a gente quer se comunicar com o meu Narciso. Vem cá, Narciso, vamos conversar com você, vamos saber quando é que você está sabotando o Manuel, ou quando é que você está dando o Manuel no processo. Então, eu acho que tudo isso compõe a minha formação jornalística e tudo isso compõe o que eu sou. E nisso aí você vai vivendo todo o seu machismo, tentando fazer com que a sua masculinidade não seja tão tóxica, tentando fazer você vencer todos os fragmentos de homofobia que moram em você, fazendo você vencer toda a lógica capacitista que você ainda contribui na estrutura social, a xenofobia que mora em você. Eu acho, gente, que assim, ó, é tanta limpeza para fazer que eu não tenho nem moral para ficar cagando regra na vida dos outros, entendeu? Aproveitar que você falou de jornalismo, Manuel. Você está contente com a maneira que hoje a mídia retrata as comunidades e as favelas? Ou você pensa que muitas vezes o jornalista que não tem aquela vivência, ele acaba fazendo aquela cobertura superficial de quem está olhando de fora para dentro? Cara, eu acho que quem não teve um ataque cardíaco pode fazer uma matéria sobre o que é um ataque cardíaco. Sim. Desde que a pessoa se coloque à disposição para estudar e entender o que é um ataque cardíaco. Você não precisa ter sofrido uma pessoa que nunca viveu uma violência sexual pode fazer uma matéria para combater a violência sexual. Então, eu não parto do princípio que a pessoa precisa ter vivido aquela situação, e eu acho que em muitos casos, isso é um amadurecimento que eu tenho hoje, as coberturas que eu fiz na área da periferia e na área da violência, ela não foi uma cobertura tão completa, porque as minhas vivências e os meus traumas me limitaram a ver outros olhares daquele contexto. Então, se nós não tomarmos cuidado, a nossa vivência, ela não lapida o nosso olhar, mas ela contamina o nosso olhar. Mas isso, cara, você precisa ter, cara, um desprendimento e uma maturidade jornalística muito grande para chegar nesse lugar. E aí você chamar o seu colega que cresceu dentro do condomínio, que leu Trotsky no ar-condicionado, virar para ele, vem cá, o que você acha disso aqui? Dentro de uma ilha de edição. Cara, para isso acontecer, eu acho que leva um tempinho ainda, tá ligado? Hoje, eu acho que o jornalismo voltado para a periferia e para as favelas, ele está sendo muito perigoso. Muito perigoso. Porque há até 10 anos atrás, nós tínhamos uma realidade de identidade jornalística nas redações, que era aquela pessoa que acreditava que o jornalismo ele tinha que falar verdades. Ele tinha quase que um esquerdismo naturalizado na sua redação, que questionava, que impunha, que estava acima dos interesses de poder. E ele dizia, não, nós somos o sentinela da sociedade. A nossa função é ficar em cima do muro com o binóculo olhando mesmo. Nós tínhamos esse lugar do jornalismo anteriormente. Hoje, a impressão que eu tenho é que o jornalismo ele está demasiadamente refém de um processo de poder. E quando eu falo poder econômico, eu falo de poder político, e está limitado por esses processos. E o mais absurdo muitos profissionais, eles nem são ameaçados por esse poder. Mas para não correr o risco de ser ameaçado, ele já recua. E aí, nós tivemos agora um governo de extrema-direita, muito delicado, que produziu uma agenda crítica absurda ao bom senso, que dentro das redações existem pessoas que estão contaminadas com isso e muitas vezes veem naquela forma de ver a vida que foi vendida por esse status quo que ocupou o poder por um tempo, como algo válido. E isso é muito perigoso. Então, aquele olhar higienizado, higienista, que vai para dentro de uma favela e deturpa alguns olhares, é muito perigoso.
Mas eu vou dizer a vocês que é o seguinte, mais perigoso do que o olhar jornalístico. Gente, a postura da Sherazade foi pauta no ICL em algum lugar, em algum momento? Eu pergunto a vocês, eu não vi isso. Qual delas? Eu ia falar qual delas. Qual delas, Manuel? Ao que você se refere? A postura dela que ela fala sobre, principalmente sobre a questão racial e sobre as questões de classe. Em algum momento foi pauta? Eu creio que não. Eu não vi, eu não acompanho a Raquel, sendo honesto. Eu acho uma figura bastante complicada em vários sentidos. Você assiste a Fazenda? Não assisto, cara. Não. Mas avança o teu raciocínio. Qual que é o argumento? O argumento, cara, é que talvez nós estejamos diferentes da próxima senadora da República. Ok. O que ela está falando ali coloca ela no lugar de possível senadora quando ela sair da Fazenda. Ela tem um discurso que tenta contrapor o lugar de fala, que ela diz que todos têm lugar de fala e que ela pode falar sobre qualquer assunto. Sim. Não leu Djamila Ribeiro. Ela contrapõe a lógica de negros e brancos, ela diz que só existe raça humana. Uhum. Pautas que nós já vencemos há muito tempo, estão ressuscitadas na fala dela e aplaudidas nos perfis de fofoca. Uhum. É muito arriscado quando pessoas como eu e você não assistimos a Fazenda. É muito arriscado. Porque a Fazenda está formando uma galera. Entendo o teu ponto. Um deputado e quando um candidato a vereador reproduzir o discurso parecido com o da Sherazade, ele vai se eleger. E é um discurso de direita. Mas nós não assistimos porque é muito popularesco pra gente. Quando nós temos que assistir a Fazenda, nós temos que assistir o Big Brother. Sim. Nós temos que ter um olhar para essas coisas, porque são essas coisas que estão pautando a grande massa da sociedade. E vamos ser bem sinceros, a Fazenda é muito mais assistida que o ICL. Por mais que o ICL seja bom pra caralho. E se nós não nos dermos conta disso, nós vamos continuar envelopados na nossa realidade, pregando para convertidos, enquanto essa galera está indo para a massa. E nós estamos subestimando um processo de alienação que acontece. Eu fico muito preocupado com esse... minha esposa Maria de Norá veio aqui de novo, gente, dizendo que eu preciso correr. O papo tá tão bom, Maria de Norá, deixa eu continuar conversando com eles. Ela vai, vocês não estão vendo, mas ela tá sentada aqui na frente para ficar me dando pressão, gente. Mulher é fogo. Deixa eu endereçar esse teu ponto, porque eu acho que é extremamente pertinente, cara. Eu entendo o que você está colocando. Eu, particularmente, eu não assisto a Fazenda, não é por uma questão de elitismo intelectual, porque eu acho que aquilo é muito banal e não me interessa. É porque eu acho que é violento. Existe um outro aspecto aí que me compele a não assistir programas como Big Brother e A Fazenda, porque são programas que propõem que os participantes sejam submetidos a provas físicas, a desgastes psicológicos. Então, eu entendo o teu argumento, eu acho que é super pertinente, você tem razão. Ali pode estar toda uma estrutura societária que deve ser compreendida. Sim. Mas esse tipo de formato específico de programa me agride. Eu não gosto. Eu não gosto de ver um cara pendurado num carrossel que ele fica girando 14 horas e que ele começa a colapsar e ter delírios, porque eu acho que isso é violento, entende? Mas eu acho que o teu ponto é muito válido. Quem tá recebendo lá em casa, para ele é só uma mudada de botão. É assistir Jornal Nacional com o ataque violento do Hamas em Israel agora, ou assistir a Fazenda com o Sherazade falando do outro lado. E sim, mas eles, o teu raciocínio pressupõe que o telespectador não entende a diferença entre o conflito e uma guerra ou... Só para eu entender. Não, aí que tá. Eu não estou dizendo que ele não entende essa diferença. Até não estimo o nosso telespectador em situação nenhuma. Eu estou dizendo a você que, para ele, são informações que estão chegando. São informações que estão chegando de todos os lados. Então, assim, para mim, sinceramente, Manuel, você gosta de funk? Eu, Manuel, uma limitação desgraçada. Certo. Particularmente,
a métrica musical do funk não me agrada. Não te agrada, certo. Não me agrada. Eu, Manuel, não é uma coisa que eu boto para ouvir de livre e espontânea vontade. Porém, existem muitas verdades sociais que é transcrita no funk que me agrada. E que alimenta parte do que eu preciso aprender. MC Carol é um gênio, independente de eu gostar de funk ou não. Eu preciso ouvi-la. MC Gorila traduz parte de um pensamento da favela. Eu preciso ouvi-lo. Por mais que o que ele esteja cantando, ou o que ela esteja cantando, ritmicamente, não traduza o que eu quero. Quando eu me proponho a ser um comunicador, cara, eu estou colocando os meus ouvidos, o meu intelecto, a serviço dessas pessoas. E assim, eu quero ser bem claro, não estou fazendo nenhum juízo de valor. Não, eu só estou dizendo claro, querido. Está claro. Como é que eu me relaciono, que eu produzo conhecimento a partir dessas coisas. Porque se eu não produzir conhecimento a partir do que as pessoas que são parecidas comigo estão fazendo, vai se criar um hiato tão gigante que vai chegar um determinado momento que eu vou falar uma outra língua que não são as delas. Então, assim, eu acabei de escrever um livro infantil, cara, que eu conto o primeiro delito que eu cometi quando eu era criança. E a partir desse livro, eu faço um debate sobre honestidade ética na primeira e segunda infância. Qual o nome, Manuel? Mas eu preciso... Pega para mim, por favor, minha preta. Minha excelentíssima senhora está aqui, que é esse livro aqui, ó, A Luta de Denis. Foi o livro que eu escrevi, e nesse livro eu falo de uma das favelas que eu morei. Então, assim, beleza, eu peguei parte do conceito de vigiar e punir, peguei parte do conceito de peles negras, máscaras brancas, peguei parte de toda a sociologia que eu consumi através de Milton Santos e coloquei dentro desse livro. Só que eu só consigo fazer... E aí, quando você olha dentro do livro, ele é feito todo em graphic novel. Cara, se eu não consumir esse olhar, se eu não consumir o mangá, eu não vou conseguir produzir para essas pessoas. E eu preciso ser desafiado o tempo todo pelos formatos. Eu levei, cara, mais ou menos uns 8 meses para me acostumar com essa nova lógica do rap que a galera tá fazendo agora, que antigamente era boom bap, agora como é que eles fazem, meu irmão? O trap. O trap. Eu tive uma resistência danada com o trap. Hoje eu consigo ouvir. Então, assim, o que eu faço quando eu assisto uma Fazenda, quando eu assisto um Big Brother, ou quando eu assisto esses realities de entretenimento que tem na internet, que agora tem bastante, do Carlinhos Maia e outras coisas, o que eu faço é tentar analisar isso dentro de um olhar sociológico. E sim, ver um cara girando num carrossel, tendo uma síncope, me dói como dói você? Claro que dói. E aí nós estamos falando sobre a naturalização da violência. Isso. E isso é pauta para o ICL. Concordo. Isso é pauta para termos um programa onde nós debatemos isso. Tá ligado? Onde você vira e fala, vem cá, gente, beleza, é isso mesmo? É isso que eu vou para o cara ter uma casa reformada, ter um carro reformado, eu preciso fazer uma pessoa que não tem perna dançar moonwalk num sábado às 3 da tarde na televisão? É justo eu fazer isso? É justo realmente? Porque tem algumas críticas, cara, que nós temos que fazer. Vem cá, porque... E, assim, eu tô falando porque eu já disse pro viúvo dele, falei, eu fiquei muito feliz com a Lei Paulo Gustavo. Muito feliz com a Lei Paulo Gustavo, até porque eu conheci o Paulo. E eu acho que essa lei traduz o sentimento que ele tinha com relação à arte. Adoraria também ver a lei do Jorge Lafon. Adoraria ver a lei de Jorge Lafon. Uma lei que respeita e que valoriza a arte das pessoas homoafetivas negras de periferia. Adoraria ver essa lei. Mas por que é tão mais fácil você colocar em prática a Lei Paulo Gustavo e não é tão fácil você propor a Lei Jorge Lafon? Porque existem valores. Existem valores. Então, assim, são essas visões de mundo que, para mim, é tão natural quanto tomar café, que gera tanta discordância. E talvez essa entrevista começou com vocês gostando muito mais de mim do que vocês estão gostando agora. E que talvez quando a entrevista acabe... Não, Manuel. Não. Veja, a gente...
Fala, querido, desculpa. Eu entendo isso. Eu entendo se esse sentimento vir. Porque às vezes até minha esposa vira e fala que cara mala. Mas eu vou fazer o quê, velho? Eu juro que eu não me programo para ser assim. Não, e veja, eu e a Roberta, o Manuel, a gente se orgulha muito da discordância, da divergência. O Sinapse é um lugar de debates abertos, no qual a gente não fica levantando a bola para o entrevistado cortar. Se você pegar outras entrevistas, divergências, até às vezes um clima um pouco mais quente, né, Rô? Isso acontece de forma reiterada, cara. Então a questão é óbvio, é um debate genuíno, a gente está construindo conhecimento junto, nem sempre as visões são convergentes, como você muito bem colocou, às vezes dentro de uma única luta a visão não é convergente. Então, não tem absolutamente nada disso, cara. Você está se colocando, está se conduzindo de uma maneira absolutamente respeitosa e está colocando a tua visão, aquilo que você acha pertinente, o que você discorda. O objetivo precípuo do programa é esse, Manuel. E você está aberto, né? Você está sendo respeitoso e você está colocando as suas ideias, Manuel. Né? O nome do programa é Sinapse, né? Exato. Muito obrigada por compartilhar de uma maneira tão transparente com a gente. Isso. O que acontece aí dentro da sua cabeça. Exatamente esse é o objetivo do programa. A gente quer conversar, a gente quer discordar, a gente quer concordar, mas principalmente refletir. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu digo a vocês que vocês precisam fazer uma sinapse com Maria de Norá, minha senhora. A gente tá na internet, a gente pode falar algumas coisas, né? Ela é foda, assim, ela muitas vezes consegue falar essas coisas que eu falo, essas coisas que eu penso, de uma maneira muito mais palatável. Eu acho que Maria de Norá é a melhor versão de mim. Eu não estou falando que ela está aqui na frente, não. Para mim, o que eu gostaria era que ela sentasse aqui do lado e que eu abrisse o microfone para ela. Sim. Mas eu sei que se eu falar para ela fazer isso, ela vai me pegar depois, entendeu? Ela iniciou aqui que é para eu parar de falar e para eu correr. A gente marca um próximo papo com o casal. É isso. Tá bom? Fica combinado assim? Porque nós apresentamos o Bombom juntos. Então, boa, Manuel. Pronto, a gente marca um próximo papo com o casal. E de novo, Manuel, a gente adorou esse papo. Obrigada novamente pela transparência e a gente está aqui para isso, para refletir juntos. Eu acho que não existe nada mais importante do que a construção de uma ideia. E isso é aprender junto. E é isso que a gente está fazendo isso é construir... Sabe, eu vou sair daqui pensando nisso que você falou e vou pensar, pô, a despeito da violência que o programa traz e a despeito do incômodo que esse formato específico de programa de reality me traz, será que o Manuel não está certo? Será que eu não tenho que prestar um pouco mais atenção nesse tipo de coisa a despeito do incômodo que isso me causa? Porque o teu argumento é muito válido, cara. Sim. E eu acho que isso é legítimo. Mas a minha reflexão é que tudo é ideologia. Ideologia, e eu vou dizer, quando Monteiro Lobato escreve no Sítio do Pica-Pau Amarelo que a tia Anastácia é preta porque ela foi amaldiçoada e quando a maldição passar ela vai voltar a ser loira, do olho azul, ali tinha uma ideologia. Ali tinha uma ideologia colocada. E assim, a ideologia que vem em cima do entretenimento, ela pega as pessoas com a guarda baixa. Ótimo ponto. Ótimo ponto. Quando ela liga para assistir o ICL, ela assiste já com, beleza, levanta a guarda. Um senso crítico. Sim. Com ICL. Cara, quando ela senta para assistir a Fazenda, ela relaxa e fala, vamos ver a Fazenda. Ótimo ponto, Manuel. Ela baixa a guarda e a ideologia entra. Então, assim, precisamos ter reality no ICL, precisamos ter programa de entretenimento, precisamos ressuscitar o conceito da TV Globinho no ICL, para que as crianças de manhã assistam um desenho, mas aí eles não vão assistir Caverna do Dragão, talvez eles assistam A Hora do Black. Entende? Eu acho que se nós não fizermos isso, se nós não motivarmos isso, porque eu digo para vocês, hoje o principal concorrente da Globo não é o SBT, não é a Record, não é a Band. O principal concorrente das manhãs da Globo é o YouTube.
que quando dá 10 horas da manhã, as mães colocam o desenho na TV, que boa parte das TVs são Smart TV, colocam o desenho na TV para preparar a criança para ir para a escola. Então, o principal concorrente da Globo é a janela que vocês estão. Imagina vocês, se vocês conseguirem atender de uma maneira ideológica e formativa, esse interesse dessa mãe, associando essas duas coisas. Então, assim, eu acho que as oportunidades, elas são infinitas. Graças a Deus, ter passado mais de 20 anos da minha vida dentro da estrutura da Globo, me permitiu entender televisão. E televisão voltada para a periferia, televisão voltada para a classe C e D, em um lugar que, sinceramente, gente, com muito respeito, com toda a minha modéstia guardada no fundo do poço e deixando meu narcisismo falar à vontade, eu sou um dos caras que mais entende de fazer isso, porque eu estudei pra caramba isso. Eu estudei no livro, estudei na vida, eu estudei no processo de produção, eu tive a oportunidade de testar e retestar o que funciona e o que não funciona. E graças a Deus, se eu hoje sobrevivo a cancelamentos digitais, se eu hoje sobrevivo a construções e reconstruções reputacionais, é porque eu tenho um colchão de consciência e reputação que me permite sobreviver a essas coisas. Ah, Manuel, você vai errar bastante? É claro que eu vou. É claro que eu vou. Por isso que eu tenho conversado com vocês e, poxa, eu me vejo dentro da estrutura do ICL, mas assim, provavelmente tendo e dando várias dores de cabeça. Porque eu costumo dizer, televisão só é divertido para quem assiste. Boa. Manuel Soares, obrigada, viu, por esse tempo aqui conosco. Foi um prazer receber você aqui. No próximo encontro, vamos botar a Dona Patroa aí ao seu lado para a gente conversar um pouquinho mais. Não fala a palavra encontro porque tem tinks também. Valeu, Manuel. Foi demais, cara. Obrigado, viu? Beijo para você. Boa noite. Obrigado. Desculpem qualquer coisa, viu? Imagina, foi demais. Um beijão, querido. Obrigada. Tchau. Tchau. É isso, né, César? Tô refletindo aqui, né? Assim, você pega Uber, você conversa com as pessoas. E, na verdade, tudo é informação, né? Não tem um meio em que você não consiga extrair alguma informação que seja válida para a sua, né, formação, para o seu pensamento crítico. É né? isso. E aí, sim, cabe um Big Brother, cabe a Fazenda, cabe um funk, cabe um sertanejo, cabe conversar com a sua tia, ouvir um bolsominion, tudo isso vale, tá no pacote. Totalmente, né? claro. O que a gente sempre fala aqui, não faltando respeito, a gente conversa e ouve qualquer um. Exatamente. Vamos lembrar a programação do ICL, que começa às 7 horas da manhã com Leandro Demori e o Seu Desperta, das 7 às 8 da manhã, fazendo análise das principais notícias do dia. E logo depois tem ICL Notícias, primeiríssima edição, das 8 às 10h30, com Vivian Mesquita, William De Luca, Eduardo Moreira, Rodrigo Viana e grande elenco. É isso aí. É isso, ficamos por aqui. Valeu, Rô. Amanhã tem mais Sinapse, ICL, às 7h30 da noite. A gente espera você. Até lá. Tchau, tchau. Fiquem bem. Olá, eu sou o Eduardo Moreira, sou engenheiro civil, estudei economia na Universidade da Califórnia e passei mais de 20 anos no mercado financeiro. Eu queria convidar vocês para assistir o curso sobre economia comportamental. Um curso que tem 8 aulas, com participação de todos os alunos e alunas, e vai trazer até vocês todas as explicações que a ciência hoje tem encontrado para o nosso processo de decisão. Por que a gente toma as nossas escolhas da forma como a gente toma? E como as pessoas usam isso para manipular o nosso dia a dia e lucrar com isso. Um curso fundamental para entender as engrenagens do capitalismo e dos negócios. Vamos lá participar? O curso está 100% disponível para membros e membras da plataforma ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Eu conto com vocês nessa aula. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente veio hoje contar um pouquinho sobre o curso de saúde mental e cuidado que o Instituto Conhecimento Liberta está oferecendo. O curso é comigo, Bia. E comigo, Renan. Nós somos psicólogos, professores, trabalhamos com formação e com cuidado em saúde mental e a gente quer propor para vocês uma discussão bastante crítica
e necessária sobre o campo da saúde mental. Nesse curso da gente, que faz parte dos mais de 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta, a gente vai pensar sobre as questões da saúde mental, para além da loucura, para além do adoecimento, para além da psicopatologia, pensando questões como direitos humanos, gênero, raça, classe, sexualidade. Então, venham juntos e juntas discutir com a gente. Olá, eu sou a professora Carolina Casarim, do curso Moda e Modernismo no Brasil, e nas nossas aulas você vai aprender um pouco sobre a história do modernismo no Brasil, a história da moda, as relações entre moda e modernismo e a importância da aparência não só para o modernismo, mas para a gente de maneira geral no nosso dia a dia. Por que é importante a gente entender sobre a história das roupas? Por que é importante a gente ter consciência do valor político que a aparência tem e que os nossos modos de vestir têm? Mas além disso, você vai aprender muito mais. Te espero lá!